Olá pessoal, nós vamos começar com a nossa aula de manutenção automotiva. Aqui nós vamos tratar de vários assuntos e um assunto por semana. Porque na manutenção automotiva nós tratamos de vários assuntos, né? Quando você vai fazer um check-up de um veículo, você tem que verificar o óleo do motor, verificar fluidos, ficar atento à correia dentada, verificar água de radiador, verificar velas, verificar pneus e rodas, filtro de suspensão, motor de partida e vários outros assuntos que poderão ser tratados aqui, certo? Então, quando a pessoa leva um carro, fala assim: estou comprando esse carro hoje, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer com esse carro? O que é necessário fazer para manutenção? A pessoa levou o veículo lá na sua oficina, você tem que saber como que você vai tratar o veículo. Então, hoje nós vamos falar do primeiro assunto, que é o óleo lubrificante. Nós vamos mostrar a importância e tudo do óleo. Então, o óleo do motor, muitas vezes a gente acha que ele é simplesmente somente para fazer a lubrificação do motor. Realmente, o primeiro papel e o papel mais importante do óleo é a lubrificação, porque quando o motor entra em movimento, esse motor entrando em movimento, ele vai ter peças de metal entrando em contato com peças de metal, e isso várias vezes por minuto. Você pega um motor chega a rotação de 5.000 rotações por minuto. Ou seja, uma peça de metal riçando na outra 5.000 vezes no minuto. E isso gera calor. Então o lubrificante ele vem para quê? Para reduzir ou amenizar o contato de uma peça com a outra, e amenizando, consequentemente, ele vai fazer com que a temperatura reduza, porque se não tiver o lubrificante, o contato de uma peça com a outra vai gerar uma alta temperatura. Outro ponto também que é importante saber é a questão do detergente. O detergente vai promover a limpeza da peça. E limpeza da peça, quando o óleo passar no filtro, ele vai ficar limpo. Vai limpar para fazer o processo novamente. Porém, existem vários tipos de óleo no mercado. Entre eles nós vamos destacar o óleo lubrificante mineral, o lubrificante sintético e o lubrificante semissintético. Quando você for colocar o óleo lá na oficina, eles vão te oferecer normalmente o mineral e o semissintético. O sintético normalmente ele é muito caro, ele é para veículos de corrida e tudo. Então muitas vezes você vai trabalhar com óleo mineral ou óleo semissintético. O óleo mineral ele é o óleo cru, quando você retira o óleo do petróleo e coloca poucos aditivos, só os aditivos mínimos necessários que ele vai ter para exercer suas funções. Já o semissintético já é acrescentado alguma parte, é, alguns aditivos nele que vão fazer com que ele resista mais a alguns processos que acontecem na degradação do óleo, e ele resista um pouco mais. Consequentemente, ele vai ter uma durabilidade um pouco maior. E o sintético já é um óleo praticamente uma porcentagem muito pequena do óleo mineral e uma grande porcentagem é, de materiais, né, que são anticorrosivos, né, antitemperatura, que eles vão fazer com que o motor trabalhe de uma maneira melhor. Então ele é composto uma grande parte de aditivos. O que são esses aditivos? Os aditivos eles têm as funções de quê? De limpar, tirar a oxidação, tirar a corrosão, não deixar, não gerar espuma, certo? Às vezes você coloca muito óleo lá dentro e vai ter uma pressão muito grande no motor. Então tem os aditivos que melhoram o índice de viscosidade. Então cada aditivo tem uma qualidade e tem uma função no óleo lubrificante. Isso que é importante a gente observar.
Como é que a gente vai escolher o óleo? O óleo a gente tem as maneiras de escolher de várias, né, de acordo com o fabricante. Nós temos a viscosidade do óleo, que é importante. Então nós temos os óleos mais utilizados hoje, é o 5W30, 15W40, são os que a gente vê mais utilizando. Mas essa viscosidade pode variar, certo? O que quer dizer a viscosidade do óleo com motor frio e a viscosidade do óleo com motor quente. Então, o fabricante, você não deve colocar um óleo diferente do que o fabricante determina. Se o seu fabricante determinou que seu óleo é o 15W40, você vai ter que usar 15W40. Tá certo? Isso é algo que é muito importante a gente observar, porque a viscosidade do óleo faz com que ele percorra todos os canais do veículo, do motor. Então existem a parte do cárter, a parte do cabeçote, e o óleo tem que fluir sobre essas partes do cárter do cabeçote e de acordo com a temperatura que o motor vai girar. Então não coloque óleo diferente do óleo especificado pelo fabricante. Como que a gente vai verificar o óleo, né? Então ali nós temos, todo óleo tem, todo motor tem uma varetinha, e na ponta dessa varetinha nós temos uma marcação, tá certo? Vocês vão procurar observar na marcação, principalmente hoje a grande maioria dos óleos, das varetas de medição de óleo, possui esse rajadinho aqui, essa trelicinha aqui. O óleo, ele estando dentro da treliça, em qualquer ponto ele está bom. Ele pode estar aqui, tá bom, ele pode estar marcando só aqui embaixo, tá bom. Ele vai estar ruim quando ele estiver fora dessa varetinha. Se ele estiver aqui para baixo, ele vai estar com pouco óleo, ele vai estar lubrificando pouco. Se ele estiver aqui em cima, ele vai estar com muito óleo e vai dar excesso de pressão, muitas vezes vai gerar o vazamento. Aqui embaixo vai gerar sobreaquecimento e aqui embaixo normalmente gera um vazamento. Vocês tomem muito cuidado com relação às marcações. Tem varetinha que tem 2 pontos. Então, o óleo ele está bom se ele estiver compreendido em qualquer ponto entre os 2 pontos. Se ele estiver aqui, ó, a pessoa fala que o óleo está baixo. Não, o óleo não está baixo. Ele está baixo se ele estiver para baixo do 1, na região do 1. Em qualquer ponto da região do 2 ele está excelente. Você tem outros tipos de marcação, aonde que eu falo, tem que tomar cuidado com as marcações. Então tem vareta que é desse tipo, o bom é quando ele estiver em qualquer ponto aqui dentro. Aqui fora ele já está em pouco óleo, aqui em cima muito óleo. Tá? Então vocês fiquem atentos na trelicinha. Tem a trelicinha, se o óleo estiver na treliça, ele está excelente. Se ele estiver fora da treliça, ele não está bom. A mesma coisa vai acontecer aqui. Agora aqui não tem a treliça, mas ele está indicando com 2 pontos. Se tiver treliça, a marcação é na treliça. Se não tiver na treliça, a marcação é fora da treliça. Deu um momento de troca de óleo. Quando é que eu devo trocar o óleo? O óleo é especificado. Tem óleo que é de 5 em 5 mil quilômetros, tem óleo que é de 10 em 10 mil, tem óleo que é de 3 em 3 mil. Então a troca de óleo, ela deve ser de acordo com o fabricante. E outra coisa, vamos procurar sempre colocar o mesmo tipo de óleo, de preferência da mesma marca. Então nós temos que retirar o óleo no momento de troca. Deu 5 mil quilômetros ou deu 6 meses, que o óleo também tem tempo de vida, porque a partir do momento que você utiliza ele, ele ativa suas cadeias de enxofre, e ativando as cadeias de enxofre ele tem data de validade por tempo. Então o motor, o óleo, ele nunca tendo aquecido, data de validade infinita. A partir do momento que ele foi aquecido, a data de validade dele é em torno de 6 meses. Então aqui você tem um motor, o, o bujão, esse bujão fica no cárter.
toma cuidado, utiliza a ferramenta adequada para tirar o bujão e não estragar. Esse bujão aqui, ele tem um retentor também, então nós temos que tomar cuidado para retirar esse bujão. Outro detalhe, que na hora que você vai retirar o bujão do cárter, é que nós temos que aquecer o motor. O motor ele deve estar com óleo com a temperatura alta, ou seja, na viscosidade que ele estiver maior para ele poder escoar mais. Então aqueça o motor e tira o bujão. Deve-se utilizar uma luva porque o óleo vai estar quente. Tá certo? Se não utilizar a luva, tem que tomar cuidado. Pega a ferramenta adequada, retira o bujão. Existem algumas outras maneiras de tirar o óleo, que é com a bomba. Essa aqui é uma maneira muito utilizada hoje, principalmente nas grandes cidades, mas eu particularmente prefiro da outra maneira, porque aqui muitas vezes alguma sujeira que está lá embaixo não consegue ser retirada. Então o escoamento, você tirou o óleo, tirou o bujão do cárter e vai esperar esse óleo escoar. Quanto mais escoar, né, que a gente procura escoar tudo para evitar de ficar com óleo sujo, escoou o máximo possível. Depois ele vai começar a gotejar. O ideal é que você espere pelo menos em um intervalo de uma gota a outra de 2 em 2 minutos. É o que a gente aconselha. Então muitas vezes a pessoa chega lá no posto e fala assim, eu quero trocar o óleo rapidinho. Se trocar o óleo rapidinho não é aconselhável. Aconselhável é trocar o óleo com o tempo. Para quê? Para dar tempo do óleo escoar o máximo possível. Quando o óleo escoou o máximo possível é que ele está bom. Então, depois que gotejou, o mínimo que a gente aconselha é de 2 em 2 minutos. Um dos motivos que a gente aconselha trocar um óleo na oficina é que nesse momento o mecânico pode estar aferindo outras coisas, olhando o freio, olhando o filtro de ar e deixa o óleo escoando. Depois que o óleo escoou, deve ser feita a retirada do filtro. Existem várias ferramentas para tirar o óleo do filtro. Nós temos algumas ferramentas aqui. Tem algum filtro que sai com chave, tem outros filtros que saem com essas ferramentas aqui. E tem muita gente que fala assim, como esse filtro vai ser danificado, tá com a chave de fenda lá, fura e torce o, o copo. O que nós aconselhamos sempre é utilizar as ferramentas adequadas. Essa parte aqui você poderá danificar a rosca onde vai ser colocada o filtro. Toda vez que trocar o óleo, tem que trocar o filtro? Sim. 100% das vezes você troca o óleo e troca o filtro. O filtro de óleo, ele é composto da parte filtrante, certo? Então o óleo ele entra em uns furos laterais e sai pelo furo central. Ele entra, ele é feito a limpeza do óleo e sai nessa parte central. Para a gente colocar o filtro novo, sempre bom a gente abastecer, colocar um pouco de óleo lubrificante do que vai ser utilizado dentro dele, do óleo lubrificante novo, e passar um pouco do mesmo óleo nas bordas, principalmente na rosca. Tá certo? Então o óleo que você vai utilizar, você passa ele nas bordas, passa ele na boca, na rosca. E outro detalhe, colocar um tanto de óleo possível, da maneira que quando você for colocar o filtro de óleo, você consiga colocar esse filtro de óleo sem derramar o óleo que está lá dentro. E sempre vai enroscar o filtro de óleo com a mão, sem fazer força. Se tiver que fazer força, tem alguma coisa errada. Tá certo? Por que é bom a gente colocar um pouco de óleo lá dentro do filtro? É bom pelo seguinte detalhe, quando a gente for dar a primeira partida no motor, o processo de mandar o lubrificante ser acelerado. Se você manda o filtro vazio, ele ainda vai encher o filtro para depois conseguir bombear o filtro.
Isso dá alguns intervalos de segundo e o motor gera atrito com atrito. Então, lembre-se, óleo na borda e um pouco de óleo dentro. Depois que colocou o óleo no motor, colocou o filtro de óleo, colocou o bujão lá no cárter, nós vamos prevenir colocar o óleo. Muita gente fala assim, colocar um funil para não derramar. Quem não tem a mão boa pode colocar o funil, mas verifique se o funil está sempre limpo, tá certo? Isso é um ponto importante, verificar se o funil está limpo. Depois, o que nós temos que fazer? Depois de colocou o óleo, nós vamos ligar o motor, esperar alguns minutos, vamos verificar se não tem vazamento lá no bujão, verificar se não tem vazamento no filtro e vamos verificar o nível. Gente, um detalhe que eu esqueci de falar na hora que a gente estiver verificando o nível, certo? Para verificar o nível de óleo a primeira vez, nós temos o quê? Que estacionar o veículo na posição horizontal, esperar no mínimo 2 minutos. Por quê? Porque nós temos o óleo que está no cabeçote. O óleo que está no cabeçote, ele tem que descer. Depois a gente extrai a vareta de medição do óleo. Nós vamos limpar essa vareta de medição de óleo com papel limpo. Nós não devemos usar mais a flanela, nem pano. O correto é um papel limpo, um guardanapo, um papel toalha. E voltar a introduzi-la lá até o fundo. Em seguida a gente retira e vamos verificar o nível. Para ser necessário repor o óleo, primeiro, o óleo não deve estar no momento de troca, ele tem que estar depois do momento de troca e ele tem que estar abaixo aqui. Quando você coloca o óleo, é normal que ele fique mais aqui em cima. Com o tempo, o óleo vai baixando. Isso é extremamente normal. Não é normal se o óleo não baixar nada. O óleo ele tem que baixar, tá? Tem veículos que baixam muito, tem veículos que chegam a baixar até meio litro a cada 1000 quilômetros. Então, tem veículo que baixa muito, tem veículo que baixa menos. Mas o correto é baixar. E lembrando que o óleo em qualquer um desses pontos, ele está ok. Ok? Então a gente vai ter uma atividade para vocês lá e até semana que vem.